Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, parece meio estranha à primeira vista. Será que, mesmo com todo mundo falando sem parar de inteligência artificial, a gente está, na verdade, subestimando o poder dela? Pois é. E a nossa base para essa conversa é uma entrevista bem recente com o Eric Schmidt, né? Aquele ex-CEO do Google. Ele traz uns pontos bem interessantes sobre isso. Exato. Para muita gente, acho que o clique veio mesmo com o ChatGPT. Mas o argumento dele é que a coisa já avançou muito mais. Já não é só chat. Entramos numa fase de IA que planeja, que tem estratégia. Sim, e essa capacidade de planejar, de ir além, não é tão nova assim, né? O Schmidt mesmo lembra do AlphaGo, lá em 2016, faz tempo já. Ah, o AlphaGo, aquele que venceu o campeão de Go. Esse mesmo. E o ponto-chave ali não foi só vencer, foi que a IA inventou uma jogada. Tipo, algo totalmente novo num jogo que tem, sei lá, milênios de história. Ninguém esperava. Caramba, isso já era um sinal, então. Um sinal bem forte, segundo Schmidt. Foi tipo a faísca dessa capacidade estratégica que ele vê explodindo agora. A IA mostrando que podia ir além do que a gente conhecia. Entendi. Então a nossa percepção geral estaria meio atrasada. E aí é que mora o perigo, né? Ele fala que essa subestimação pode trazer consequências bem sérias. Principalmente no lado profissional, né? Ele é bem direto nisso. Ele até imagina um futuro onde agentes de IA, tipo programas autônomos, vão gerenciar processos inteiros dentro das empresas. Coisas bem complexas. Ok, isso é impactante. E qual é a razão principal que ele aponta para a gente estar subestimando tanto assim? É só porque é difícil de entender? Bom, o ponto central dele é justamente esse salto de qualidade. A gente saiu dos modelos que, vá lá, entendem e geram texto e imagem, para modelos que planejam, que definem passos, que agem para atingir um objetivo. É outra coisa. E ele usa isso na prática. Usa. Ele conta que, na empresa de foguetes dele, eles usam o IA para fazer pesquisa a fundo. Tipo, vasculhar uma quantidade enorme de dados, artigos científicos, patentes, e conectar os pontos, coisa que uma equipe humana levaria muito mais tempo para fazer, ou talvez nem conseguisse ver as conexões. Entendi. É um nível de análise e estratégia bem diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia com o chatbot, por exemplo. Exatamente. Essa capacidade de ir fundo e de conectar que, para ele, a gente ainda não captou totalmente a dimensão. Mas, claro, isso não deve ser simples. Quais são os limites, os gargalos que ele menciona para essa super IA? Ah, ele aponta alguns bem pesados. O primeiro é a energia. Tipo, muita energia mesmo. Energia, como assim? Ele fala que só nos Estados Unidos a demanda extra para alimentar os data centers de IA pode chegar a 90 gigawatts. 90! Nossa, isso é. O que significa na prática? Para ter uma ideia, é energia para abastecer cidades inteiras. Exigiria construir, sei lá, dezenas de usinas novas. É um desafio físico de infraestrutura gigantesco. Uau! Ok, energia é um ponto crítico. Que mais? Outro limite é dado. Aí aprende com dados, né? Mas a gente está chegando num ponto em que os dados de qualidade do mundo real, textos, imagens da internet, estão meio que se esgotando para treinar os modelos mais avançados. E aí? Como resolve? A solução que está surgindo é a geração de dados sintéticos. Basicamente, a própria IA cria dados novos, artificiais, para ela mesma continuar aprendendo. É um conceito meio maluco, né? Mas necessário. Dado sintético. Interessante. E tem mais algum limite? Sim, ele menciona um limite mais conceitual, talvez, que é a dificuldade que a IA ainda tem de fazer aquelas conexões super criativas entre áreas do conhecimento muito distantes. Tipo o que o Einstein fez, sabe? Unir ideias que ninguém imaginava juntas. A IA é ótima em domínios específicos, mas essa criatividade transdisciplinar ainda é um desafio. Entendi. Energia, dados e essa criatividade mais profunda. Faz sentido. Mas vamos voltar para o impacto nas pessoas, na carreira. Aí a coisa fica séria mesmo, né? Fica. E o Schmidt não alivia, não. Ele é muito claro. Quem não adotar essa tecnologia vai ficar para trás. Simples assim. Ficar para trás como? Dos colegas? Dos concorrentes? Dos dois. Ele chega a prever um aumento de produtividade que pode ser radical, coisa de talvez 30% ao ano em algumas áreas.
30% ao ano, isso é inédito, não? Completamente inédito. A gente nunca viu saltos de produtividade anuais dessa magnitude na história. Por isso a urgência que ele coloca na mensagem. E essa urgência é para quem? Exatamente. Só para quem trabalha com tecnologia? Não, não. Ele fala que é para todo mundo. Artista, professor, médico, empresário, técnico, todo mundo precisa aprender a usar essas ferramentas para se manter relevante no seu campo. Ele dá algum exemplo mais concreto de como isso muda as profissões? Dá sim. Ele cita, por exemplo, a possibilidade de conectar modelos de IA diretamente aos bancos de dados das empresas. E o que isso faria? Bom, isso poderia eliminar várias camadas de gente que hoje trabalha analisando esses dados, fazendo relatórios, gerenciando essa informação. A IA faria isso de forma mais direta e rápida. Entendi. Então, muitos cargos de análise e gestão intermediária poderiam sumir ou mudar drasticamente? Exatamente. Isso força todo mundo a pensar: qual valor eu adiciono que a IA não consegue? E a velocidade com que a gente precisa se adaptar é assustadora, tanto nós indivíduos quanto as empresas. E essa necessidade de adaptação fica ainda maior por causa daquela competição global que a gente sempre ouve falar, né? Estados Unidos versus China, Com principalmente. certeza. Essa corrida tecnológica entre eles acelera tudo de um jeito vertiginoso. Ninguém quer ficar para trás, então investem pesado, lançam novidades o tempo todo. E tem diferença na abordagem deles? Tem uma diferença interessante que o Schmidt aponta. Os EUA e as empresas de lá tendem a criar modelos mais fechados, sabe? Proprietários. O código, como funciona por dentro, é segredo industrial. Certo. E a China? A China parece estar avançando muito com modelos abertos, open source, o que significa que o código é mais acessível, mais gente pode usar, modificar, aprender com ele. E qual a implicação disso? Bom, modelos abertos podem acelerar ainda mais a inovação e a disseminação da tecnologia pelo mundo. Talvez com menos controle central, o que tem seus prós e contras. Mas, de qualquer forma, essa dinâmica de competição, seja com modelos abertos ou fechados, só aumenta a pressão para todo mundo se mexer rápido. Faz sentido. E ligando tudo isso, como ele vê o futuro do trabalho? É aquela visão meio apocalíptica de desemprego e massa, robôs tomando todos os lugares? Olha, não exatamente. A visão dele é um pouco mais nuançada, eu diria. Ele conecta essa necessidade de adaptação profissional com um cenário demográfico maior. Demográfico? Como assim? Ele argumenta que, em muitos países, as taxas de natalidade estão caindo, né? A força de trabalho tende a diminuir. Nesse contexto, a IA não seria tanto para eliminar empregos, mas para aumentar a produtividade de quem trabalha, para compensar a falta de gente. Ah, interessante. Então a IA seria uma ferramenta para a gente produzir mais, mesmo com menos pessoas trabalhando. Exato. A ideia é que profissões como advogados, políticos, médicos, engenheiros, elas não vão sumir, mas vão ser profundamente transformadas. Esses profissionais vão usar ferramentas de IA cada vez mais poderosas no dia a dia. É uma mudança na forma de trabalhar, mais do que uma eliminação completa. Entendi. É uma visão de transformação, não de substituição total. Isso talvez seja um pouco menos assustador, mas ainda exige uma adaptação enorme. Enorme. E contínua. Bom, então, para a gente amarrar as ideias principais da análise dele, a IA está evoluindo bem mais rápido e de forma mais profunda do que a maioria percebe. Já passou da fase do brincar de chat e entrou na era do planejamento estratégico. Perfeito. E subestimar isso ou ignorar é um risco real, principalmente para a nossa vida profissional, para a nossa carreira. Exatamente. E aí, o conselho prático que ele deixa, e que acho que vale para todo mundo, é encarar isso como uma maratona, não um sprint, uma corrida curta. Maratona. O que ele quer dizer com isso? Que não adianta só fazer um cursinho agora e achar que está pronto. Exige um envolvimento constante, quase diário, ele sugere. Ler sobre o assunto, experimentar as ferramentas, tentar aplicar no seu trabalho, mesmo que em pequena escala. Entendi. Tem que virar parte da rotina, né? Tipo, aprender inglês ou se manter atualizado na sua área. Isso. Não dá mais para ser aquele assunto que você vê uma vez por mês. Tem que estar no radar o tempo todo, para conseguir acompanhar essa curva exponencial, para conseguir surfar essa onda,
como ele diz. Faz todo sentido. E pensando nisso, fica aqui uma provocação final, para quem está nos ouvindo, né? Baseado nessa visão do Schnitt, nessa velocidade toda e na necessidade de adaptação, qual seria a menor coisa, a mudança mais simples ou o aprendizado pequeno sobre IA que daria para incorporar na rotina hoje? Boa pergunta. Algo que já comece a construir essa relevância para o futuro que ele tanto fala. Não precisa ser nada gigantesco, mas um primeiro passo. Fica aí para a gente pensar e, quem sabe, começar a agir.